Existe algo que está com você o tempo todo, mesmo no silêncio, mesmo quando não há ninguém por perto. Uma voz. Ela comenta, analisa, questiona, às vezes incentiva, outras vezes critica. E quase sempre parece ser você. Mas antes de continuar, observe isso com atenção. Se essa voz realmente fosse você, por que ela muda tanto? E por que, em alguns momentos, parece até contradizer quem você acredita ser? Se você prestar atenção agora, vai notar algo importante. Essa voz não é constante. Ela surge, desaparece, muda de tom, muda de conteúdo. Em um momento é confiante, em outro é insegura. Às vezes é crítica, às vezes racional. Se fosse uma identidade fixa, ela não seria tão variável. Isso já indica um ponto central. Talvez essa voz não seja um eu sólido, mas um processo em funcionamento. Na neurociência, esse tipo de atividade está associado à chamada rede de modo padrão, um conjunto de regiões cerebrais que se ativa quando a mente está voltada para dentro. Pensamento sobre si mesmo, simulação de cenários, construção de narrativas. Ou seja, essa voz não é necessariamente uma entidade com intenção própria, é um padrão de funcionamento do cérebro, organizando experiências. Agora vamos aprofundar. Grande parte do conteúdo dessa voz não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo do tempo. Experiências, educação, ambiente, relações. Muitas das frases que você escuta internamente já foram ditas antes por outras pessoas. Pais, professores, sociedade. Com o tempo, essas vozes foram internalizadas. Na psicanálise, isso se aproxima da ideia de estruturas internas que carregam vozes de autoridade. Sigmund Freud descreveu algo semelhante com o conceito de superego, uma instância que observa, julga e regula o comportamento, não como uma voz externa, mas como algo incorporado à própria mente. Mas essa não é a única forma de olhar. Na filosofia, pensadores como Friedrich Nietzsche questionaram a ideia de um eu unificado. Para ele, o que chamamos de eu é mais próximo de um campo de forças. Diferentes impulsos, perspectivas e tendências coexistindo, muitas vezes em conflito. Agora observe como isso aparece na prática. Você toma uma decisão e logo depois surge um pensamento. Foi a escolha certa? Você deveria ter feito diferente. Isso não vai dar certo. E então algo curioso acontece. Você responde, argumenta, justifica, defende sua própria decisão. Ou seja, você está ao mesmo tempo falando e ouvindo, questionando e respondendo. Isso cria a sensação de diálogo interno, como se existissem duas partes separadas. Mas talvez seja apenas o sistema funcionando de forma reflexiva, simulando possibilidades. Na psicologia cognitiva, isso está ligado à metacognição. Pensar sobre o próprio pensamento, avaliar, revisar, antecipar. Um mecanismo útil para a tomada de decisão, mas que pode se tornar excessivo. Agora surge um ponto importante. Por que sentimos necessidade de conversar com essa voz? Muitas vezes, isso está ligado à validação. Em algum momento, essa validação vinha principalmente de fora. Outras pessoas diziam o que estava certo ou errado. Com o tempo, esse processo foi internalizado. Agora você mesmo tenta validar suas escolhas, simulando diferentes opiniões dentro da própria mente. Isso é eficiente, permite antecipar problemas, ajustar comportamento, evitar erros. Mas tem um custo. Se essa voz se torna excessivamente crítica, você passa a viver sob avaliação constante. Nada parece suficiente. Sempre há algo a corrigir. E isso gera desgaste. Agora talvez o ponto mais importante de todos. Se você consegue observar essa voz, ela não pode ser tudo o que você é, porque existe algo que percebe. Algo que nota o pensamento acontecendo. E esse algo não está preso ao conteúdo da voz. Essa distinção foi explorada de várias formas ao longo da história. René Descartes partiu do pensamento como prova da existência. Mas abordagens posteriores levantaram outra possibilidade. Talvez o pensamento não prove um eu fixo, mas apenas que há pensamento acontecendo. Na neurociência contemporânea, muitos pesquisadores sugerem que a sensação de um eu narrador é uma construção, uma espécie de interface que organiza a experiência.
não necessariamente um centro fixo de controle. Agora volte para a experiência direta. Quando a voz diz algo negativo, isso é um fato ou é apenas um pensamento? Essa diferença muda tudo, porque se é apenas um pensamento, ele pode ser observado, questionado e até ignorado, sem precisar ser combatido o tempo todo. Isso não significa eliminar a voz. Ela tem função: planejar, refletir, simular. O ponto não é silenciar, mas não se confundir com ela, porque quando você acredita que é a própria voz, tudo que ela diz ganha peso absoluto, mas quando você percebe que ela é apenas uma parte do sistema, o impacto muda. Você ainda escuta, mas não precisa obedecer automaticamente. E isso cria algo essencial: espaço, um intervalo entre o pensamento e a ação. E nesse espaço existe liberdade. Talvez a pergunta não seja como faço para parar essa voz, mas algo mais profundo: quem é você quando apenas observa? E essa não é uma pergunta para responder rapidamente, é uma investigação para ser vivida. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.